Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Estamos chegando neste momento e esse é o seu canal Rosa Lemos, Vida na Roça, exercitando a fé em tempos difíceis. E neste momento quero convidar vocês para a gente estar lendo a Bíblia e logo em seguida vamos estar fazendo uma meditação na palavra do Senhor, nosso Deus, amém? Abra sua Bíblia aí, no livro de Tiago. No Tiago, capítulo 1 de Tiago, amém? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, acerca de provas e tentações. Vamos meditar na palavra do Senhor. Muito o Senhor tem falado comigo, muito Deus tem direcionado essas palavras para o meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês, amém? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ai, perdão. Receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Não glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e sua flor cai, e a formosa aparência dos seus aspectos perece, assim se murchará. Também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém? Graças a Deus. Vamos terminar de ler aqui. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Nossa, minhas vistas estão ardendo. Calma que vai dar certo. Tranquilo, viu? Tudo vai dar certo. Isso é só coisa da idade mesmo. Mas quando um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Aguarde só um minutinho porque já estou voltando. Continuando aqui com a palavra do Senhor, vamos dar seguimento. Aqui terminamos de ler, a palavra do Senhor. Agora vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Amém? Acerca de provas e tentações,
há uma diferença, né? Há uma diferença de prova, uma diferença de tentação. Meus irmãos, isso aqui Tiago está falando para os irmãos, ou seja, para os cristãos, né? Para os da igreja, né? Aqui ele está se referindo a irmãos. E assim ele começa dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentação, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência, né? Ou seja, a prova da nossa fé é a paciência, né? Ou seja, porque nós temos que nós somos provados e quando nós somos provados, nós temos fé e somos pacientes, né? Temos paciência, porque nós sabemos que a provação, ela não é para sempre. A provação, ela passa, né? Tem o tempo da permissão de Deus, né? Tem o tempo da provação e logo ela passa, né? E é isso que o Tiago está nos falando nesta palavra aqui. Essa palavra direcionada a nós, os irmãos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos. Porque quando nós somos provados, né, e nós temos paciência, a obra sai perfeita, né? Ou seja, o propósito de Deus é cumprido em nossa vida diante daquela provação, né? E sai perfeita, sai de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. O plano de Deus é concluído na nossa vida quando nós somos pacientes diante da provação, né? Aí a obra sai perfeita, sai conforme a vontade de Deus. Porque quando o homem e a mulher não é paciente, o homem de Deus não é paciente, gente, tem uma galinzé aqui, muito cantora, e ela está cantarolando aqui, tá? Então, ó, uma galinzé cantarolando, tá? É isso aí, é roça, é isso mesmo. Então, se algum de vós, olha bem, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto ser-lhe-á dada. E o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Ou seja, se faltar sabedoria na minha vida ou na sua vida para entender o que é um momento de provação e ser paciente, ter fé e passar por ele, se nos faltar sabedoria, que nós venhamos pedir esta sabedoria a Deus, nosso Pai, que ele nos dá, para entendermos o processo da provação, né? E sairmos vitoriosos nessa provação. Ou seja, quando essa provação finalizar, que vai ser no tempo de Deus, nós seremos coroados com a vitória, né? Seremos abençoados, agraciados por Deus com a vitória. Amém? Olha, então vamos pedir sabedoria a Deus. Se você está passando por provação aí na sua casa, na igreja onde você congrega, está sendo provado, você está sentindo que é uma aprovação de Deus, ou se você não está entendendo se é uma prova ou é uma tentação, daqui a pouco nós vamos chegar na parte da tentação, tá? Então peça a Deus sabedoria, que vai te dar discernimento para você saber se é aprovação ou se é tentação, e você vai ter entendimento e vai vencer, vai ser vitorioso, amém?
Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte, tá? Peça com fé. É necessário você pedir a Deus com fé a sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria do alto, do céu, que vem de Deus, né? Que vem dele para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, que estamos sendo provados. E estamos vivendo uma época aí de provação e de muita tentação, né? Tem muita provação e tem muita tentação. Agora, né, estamos vivendo uma época muito difícil em que Satanás está aí tentando homens, mulheres, jovens, todo tipo de pessoa, Satanás está tentando. Então cabe a nós buscar a Deus em oração, pedir sabedoria do alto e não duvidando que Deus vai nos conceder. Aqui fala que aquele que pede duvidando, ele é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, vamos pedir com fé e nós vamos receber, amém? Olha, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se nós formos humildes e simples perante Deus e buscarmos a sua sabedoria para a nossa vida, nós iremos receber a sabedoria. Mas olha, não venhamos ser, não podemos ser não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, o homem de coração dobre e inconstante todos os seus caminhos. Ou seja, nós temos que nos prostrar diante de Deus, reconhecer que a sabedoria é dele e ele nos dá discernimento para tudo. Não pense o homem ser sábio ou a mulher ser sábia a seu próprio entendimento, porque a sabedoria desse mundo, diz a palavra que a sabedoria desse mundo não provém de Deus, né? A sabedoria desse mundo, mas só a sabedoria que vem do céu. Peça essa para a sua vida. Eu devo pedir essa sabedoria para a minha vida, dos altos dos céus. Essa sabedoria aqui é a sabedoria de Deus, para nós termos discernimento na hora das tentações e das provações do que está acontecendo e se passando, e nós iremos ser vitoriosos no nome de Jesus. Amém? Não glorie-se, irmão, abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como uma flor da erva. Não se glorie-se, irmão, abatido na sua exaltação. Ou seja, né? Não podemos gloriar diante do abatimento de alguém, né, que está abatido. Não podemos deixar gloriar-se o irmão abatido na sua exaltação. Ou seja, abatido é aquele que está caído, né? Que está desanimado, que é como se estivesse ali sem força de se levantar. Não se glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Não, ou seja, não acha vantagem nenhuma em ver o próximo abatido ali, caído, não, né? Isso não é nenhum tipo de exaltação, né? Isso aí está caído, está passando um momento difícil, não tem nada ali de se gloriar, não, né? Mas, olha, e nem o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, o que o Senhor está ensinando para nós aqui, reconhecer ele em todo momento, né? O rico em seu abatimento. Por quê? Não adianta ter riqueza, né? Mas se não estiver aí firmado na presença de Deus, na presença do Senhor, não vai adiantar nada. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Tudo vai acabar, né? Tudo vai acabar. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, sua flor cai, a formosa aparência dos aspectos perece, assim se murchará. Tudo passa,
tudo passa. Está dizendo aqui para nós que a aprovação passará. Tudo passa, né? A aprovação passa, porque sai o sol com ardor e a erva seca, a sua flor cai, a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará. Também o rico em seus caminhos, né? Tudo passa, né? Tudo passa, a aprovação passa, né? Agora olha, outra parte. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão, aqui está falando do homem, muitas das vezes o jovem, né, claro, quando for tentado. Bem-aventurado o que sofre a tentação, o que sofre a tentação, não o que caiu em tentação. Presta bem atenção para vocês entenderem isso aqui, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, né? Então, bem-aventurado é o homem, é a mulher, é aquele que sofre a tentação e não cai em tentação, né? E não cai no pecado ali, né? Mas suporta a tentação, reconhece que é uma tentação, né? Agora presta bem atenção. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui já está falando para ninguém culpar Deus quando for tentado, né? Dizer que está sendo tentado, que foi Deus que permitiu a tentação, e ali a pessoa acaba caindo na tentação. Acaba caindo no adultério, na prostituição, na fornicação, né? Em atos de imoralidades aí, né? Mas a palavra nos fala que Deus, ó, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentada, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado para sua própria concupiscência. O que é a própria concupiscência? A concupiscência da carne, a soberba da vida, né? As imoralidades sexuais, né? Está falando aqui de prazeres sexuais, né? E o que acontece? Por causa da concupiscência. O homem e a mulher, quando deixa de buscar a Deus, de adorar a Deus na sua santidade, buscar a graça, o poder, o Espírito Santo, jejuar e consagrar a sua vida, ele vai caindo em concupiscências da carne, vai enchendo muito de carne, da carnalidade, dos desejos da carne, né? E de repente começa a acontecer essas coisas aqui com ele, com ela, ó. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Ele começa a passar por tentações, porque Satanás sabe que o homem, que a mulher está vivendo um momento frágil, de fragilidade na sua vida, emocional, física e até mesmo espiritual, principalmente, né? Deixou de orar, deixou de vigiar, deixou de consagrar, deixou de ler a Bíblia e adentrou aí por um desvio espiritual, que eu posso assim chamar, desvio espiritual, e entrou na concupiscência da carne, a soberba da vida, que aí vem trazendo todo esse tipo de coisa aí para a vida do homem e da mulher. Mas olha bem, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Ah, não, Deus colocou essa pessoa junto comigo, estamos juntos, sempre estamos juntos, estamos trabalhando, estamos fazendo a obra, estamos aqui, e de repente não é Deus, ou seja, a obra é de Deus, mas a concupiscência da carne, a soberba da vida não provém de Deus. A obra de Deus, ela é espiritual, né? A obra de Deus, ela é espiritual, é um combate contra a carne,
contra a carnalidade, contra os desejos carnais. A obra de Deus não trata a nossa carne, não. Não massageia o nosso ego, não massageia o ego do homem, da mulher, do jovem, da moça, não massageia o ego de ninguém, não massageia a carne de ninguém. A obra de Deus, a palavra de Deus, em momento algum, faz massagem ao ego humano, à carne humana. Mas nos diz aqui também, olha bem, abra aí pouco à frente, Tiago 4:7, que fala assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, a ele se chegará a vós. A limpar as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em alegria. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E está sendo tentado, vai orar. Você sabe muito bem o que é uma tentação, né? O homem e a mulher sabem muito bem o que é uma tentação de Satanás. Ele sabe aonde você está sendo frágil, sabe aonde é a fragilidade humana, aonde é a fraqueza do homem, a fraqueza da mulher. Satanás vai armar e vai lançar e vai colocar. Agora cabe a cada um, né? Cabe a cada um ter esse discernimento. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dá. É o que a palavra do Senhor está nos falando. Então vamos pedir sabedoria a Deus, para que Ele dê para todos, para que não venham perecer, perder a salvação de vossas almas. De onde vêm as guerras e pelejos entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nossos membros guerreiam? Para finalizar a palavra neste momento, olha, depois a venda, a concupiscência, concebido dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então é isso aí. Olha, depois a venda, concupiscência, concebido dá à luz o pecado. Então vamos vigiar, vamos ser vigilantes, vamos buscar discernimento de Deus, né? Porque Deus não vai colocar nada no caminho do homem e da mulher para ele pecar, cair em adultério, em fornicação, em prostituição, em lascívia, em qualquer outro tipo de imoralidade, né, que venha causar a morte espiritual, né, na vida dessa pessoa. Então vamos ser vigilantes, vamos estar em constante oração, porque depois de havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então não deixa os seus pensamentos te seduzirem, seus desejos te seduzirem e te levar a cometer o pecado aí, tá? Vamos orar, vamos vigiar, vamos buscar a sabedoria de Deus, buscar discernimento de Deus, porque Deus quer para a minha vida e para a sua vida unicamente que nós venhamos viver em santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É isso que Deus quer para nós, tá bom? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Deus não muda para agradar ninguém, tá? Deus não muda o pecado, Deus não vai mudar o pecado. O pecado não vai deixar de ser pecado só porque você está achando que foi Deus que permitiu, que foi Deus que colocou no seu caminho aquele homem ou aquela mulher para você adulterar, fornicar ou prostituir-se. Não, o pecado não vai deixar de ser pecado. Você tem que buscar discernimento de Deus, né? E ter entendimento. Vê a vida, olhe para a sua própria vida e examine. Você sabe muito bem, né? Examine a escritura, busca a sabedoria de Deus e vê se realmente você está sendo tentado ou você está sendo provado. Tem bastante diferença, provação de tentação, tá? A provação passa, mas a tentação, quando o homem cai na tentação, quando a mulher cai em tentação, que cai no pecado, na prática do pecado, fica marcas, sequelas. Aqui diz para nós,
diz para nós aqui que depois, havendo a concupiscência concebida da luz o pecado sendo consumado gera morte. Então, o pecado gera morte. A tentação, quando o homem e a mulher caem em tentação, né, leva também uma morte. A morte o quê? Espiritual. E algumas das vezes até carnal, né? Porque muitas vezes não sabe aí tamanhos laços que Satanás armou. Talvez não é tão fácil, tão simples quanto o inimigo vem, talvez não é tão fácil como está na sua mente, na sua cabeça. Há um laço por trás de tudo isso. Então, uns é para destruição da vida espiritual, morte espiritual, e gera também a morte carnal, muitas das vezes, né? Olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias das suas criaturas. O chamado de Deus na nossa vida é muito lindo. Ele nos chamou para que nós fôssemos chamados, fôssemos como primícias. Primícias, o que é primícias, né? É aqueles que primeiros, né, que ouviram, que obedeceram, que praticaram, que fez a vontade de Deus, que guardou a sua palavra, né, que obedeceu a sua palavra. Não estamos falando aqui de facilidades, mas estamos falando aqui de pessoas que examinam a palavra de Deus e que buscam viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Se quer viver uma vida longe do pecado, medite na palavra e ore, consagre, põe a vida no altar, né? Porque aqui, ó, de onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Porventura não vendiste a saber dos vossos deleites e dos vossos membros que guerreia? Né? Devemos resistir às paixões. Medite também em Tiago 4, né? Medita em Tiago 4, Tiago capítulo 1 que nós lemos agora, Tiago 4. Tiago está falando para irmãos, né? Para a igreja, né? A tentação, ela vem para os irmãos, para os da igreja também, porque Satanás não quer, muitas vezes, que os homens e mulheres de Deus vivem em santidade. Ele quer fazer o homem cair em pecado, em adultério, em prostituição, em fornicação, o homem e a mulher. E é assim, mas persevere, seja fiel até o fim, e o Senhor dará a coroa da vida. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.